Olha, gente, acabei de pegar essas peças lá no laboratório. Elas foram feitas pelos veteranos de vocês, no estágio lá no laboratório. E elas são bem didáticas, porque as estruturas que estão pintadas nessas peças, a gente tem um pouco de dificuldade em manter numa peça de verdade, né? Então acaba que, para eu mostrar para vocês os 12 pares de nervos cranianos, nessa peça aqui vai ser mais fácil. Então eu vou mostrar para vocês aqui, apresentar, e depois no decorrer dos próximos vídeos a gente vai é, abordar um pouco mais sobre esses nervos. Aqui a gente consegue ver o primeiro par de nervos cranianos. Na verdade, a gente está vendo aqui o bulbofator, né? É onde o primeiro par de nervo craniano faz sinapse, aqui. Aqui é o segundo par de nervos cranianos, é o nervo óptico. Terceiro par de nervos cranianos é o nervo oculomotor. Aqui na lateral, o quarto par de nervo craniano é o nervo troclear, que é o único par que sai, ele emerge no encéfalo na superfície dorsal, passa aqui lateralmente, rostralmente a ponte e emerge e aparece ventralmente, só que a origem dele é dorsal. E ele faz decussação lá no interior do encéfalo. E aqui em azul claro a gente consegue ver o quinto par de nervo craniano, que é o nervo trigêmeo, né? Com os componentes que ele trifurca, dando origem ao nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular. Tudo que a gente tem aqui do lado direito, a gente vai ter do lado esquerdo. Aqui nessa peça, a gente vê um pedaço do tálamo, aqui outro tálamo e aqui o pineal, que representa o epitálamo. Aqui pintado em laranja e pintado de amarelo, a gente tem os colículos. Então aqui são os colículos rostrais e aqui o colículo caudal. Essa imagem aqui, deixa eu situar vocês, é exatamente essa daqui, ó. A gente removeu o cerebelo e aqui na região entre o cerebelo e o tronco encefálico, entre os dois, a gente tem essa região vermelha, que é o ventrículo, é o quarto ventrículo. Então aqui é uma vista dorsal, aqui é uma vista ventral, tudo bem? Aqui é a hipófise, ó. Então aqui numa vista dorsal, voltando, numa vista dorsal, a gente tem aqui tálamo, pineal, colículos rostrais, colículo caudal, um colículo caudal do lado esquerdo, um colículo caudal do lado direito. Aqui é diencéfalo, aqui é mesencéfalo, aqui ó, aqui é mesencéfalo. Aqui a gente vê os pedúnculos cerebelares. Eu não consegui mostrar para vocês direitinho na peça fresca. A gente conseguiu ver bem pronunciado lá esse pedúnculo aqui, que é o pedúnculo cerebelar médio, que ele é contínuo com a ponte, que aqui não está representado. Ele é contínuo com a ponte, mas a gente ainda tem aqui mais medialmente o pedúnculo cerebelar rostral, que é esse daqui que ele conecta a região do cerebelo até o mesencéfalo, e o pedúnculo cerebelar caudal, que conecta o cerebelo até o tronco, até a medula oblonga, desculpa. Até a medula oblonga, que é essa região aqui, ok? Aqui em vermelho, quarto ventrículo, e essa região mais caudal a gente vai falar daqui a pouco, junto com medula oblonga e medula espinhal. Vamos falar agora das estruturas derivadas do mielencéfalo. O mielencéfalo é uma estrutura embrionária que deriva, ou seja, que forma a medula oblonga, que é toda essa estrutura aqui. A medula oblonga, ela tem como limites a ponte e a medula espinhal. Então, rostralmente, deixa eu mostrar para vocês aqui, numa vista ventral, rostralmente a gente tem a ponte, que não pertence à medula oblonga. Aí aqui começa a medula oblonga, medula oblonga, medula oblonga, e depois dá início à medula espinhal. O limite entre medula oblonga e medula espinhal é um pouco subjetivo, um pouco difícil da gente falar onde começa um e onde começa outro. O que a gente costuma relacionar é essa estrutura aqui, ó. É o forame magno, formado pelo osso occipital. Lembram? Occipital? Então esse aqui é o forame magno, é exatamente onde sai, onde emerge a medula espinhal. Então a gente considera que daqui para caudal é medula espinhal. Daqui
para rostral é medula oblonga. A medula oblonga, a imagem que vocês estão vendo aqui, ó, é exatamente a mesma imagem que a gente tem aqui, ó. Exatamente a mesma. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Aqui, ó. Essa imagem é exatamente igual a essa daqui. O que a gente consegue perceber aqui? O tálamo, os tálamos, igual aqui, ó. O tálamo, olha o formato dele e olha o formato dele aqui, ó. Esse aqui é o tálamo, esse aqui é o tálamo. Um tálamo do lado esquerdo, um tálamo do lado direito. Aqui é uma vista dorsal. Aqui a gente tem os 4 colículos, sendo 2 rostrais e 2 caudais. Aqui os 4 colículos, 2 rostrais e 2 caudais. Aqui pineal, que aqui foi removido, ficaria exatamente aqui. Tem um pedacinho dela só aqui. E caudalmente a gente vê o cerebelo que foi removido. Olha aqui o cerebelo. Opa. Aqui o cerebelo. Ele foi removido nessa peça. Como ele foi removido, a gente consegue ver o assoalho do quarto ventrículo. Tanto aqui quanto aqui. E aqui a gente consegue ver, no entorno do quarto ventrículo, a gente consegue ver os pedúnculos cerebelares. Pedúnculo cerebelar médio, que é esse daqui que é contínuo com a ponte, conecta o cerebelo à ponte. Pedúnculo cerebelar rostral, conecta o cerebelo ao mesencéfalo. E pedúnculo cerebelar caudal, que conecta o cerebelo à medula oblonga, que é a estrutura que a gente vai falar agora. Aqui na medula oblonga, tem como 2/3 da superfície dorsal da medula oblonga é ocupado por quarto ventrículo, e o último 1/3 não é ocupado pelo ventrículo. Então aqui a gente não tem quarto ventrículo, a gente já tem o canal central da medula iniciando aqui, ó. Então a gente pode falar que a medula oblonga, se a gente dividir em 3 partes, as 2 partes rostrais tem quarto ventrículo, e uma parte caudal não é ocupada pelo quarto ventrículo. Então a gente pode dar outro nome, a gente já pode acrescentar aqui, a gente pode falar que essa daqui, ó, é a porção aberta da medula oblonga, e aqui a porção fechada da medula oblonga. Então aqui nessa peça, a mesma coisa, ó. Porção aberta da medula oblonga e porção fechada da medula oblonga, tudo bem? Nem tudo que tem quarto ventrículo aqui é medula oblonga. A gente tem que lembrar que aqui, ó, tem a ponte. E a ponte tem um pedaço de quarto ventrículo também, tudo bem? Então nem tudo que tem quarto ventrículo é medula oblonga. Agora que vocês já conseguem reconhecer essas estruturas aqui, vamos reconhecer aqui, ó. Aqui o aqueduto mesencefálico, com colículo rostral, colículo caudal escondidinho aqui, cerebelo. Quarto ventrículo, aqui a ponte, né, a porção mais ventral da ponte, ou ponte ventral. Se eu fizer um traço aqui, ó, a gente consegue ver que rostralmente, aqui, ó, se eu fizer um traço aqui na ponte, a gente consegue ver que aqui já tinha ventrículo lateral, que está fazendo o teto da ponte. Ventrículo lateral não, desculpa, quarto ventrículo, que está fazendo o teto da ponte. E aqui caudalmente a gente tem o quarto ventrículo ainda, fazendo parte do teto da medula oblonga. E aqui, ó, vocês conseguem ver, deixa eu ver se dá para aproximar, uma linha dessa região, essa linhazinha aqui, ó, é o canal central da medula, porque essa peça está cortada no plano sagital mediano, ou quase no plano sagital mediano. Então a gente consegue ver aqui, ó, o canal central da medula. Uma parte disso daqui ainda é medula oblonga. Outra parte é onde a gente vai ter já a medula espinhal saindo pelo forame magno. Esse espaço aqui, delimitado ventralmente pela medula oblonga, pela ponte e dorsalmente pelo cerebelo, a gente chama de quarto ventrículo. Então, quarto ventrículo é o espaço, aqui ó, é o espaço delimitado. Essa depressão aqui, que está pintada em vermelho, assim como essa depressão aqui ó, na peça real,
a gente chama de fossa romboide. O que é fossa? É uma depressão, uma cavidade, como se fosse uma escavação. A gente chama de fossa. Então aqui é a fossa romboide. Dividindo a medula oblonga em dois, a gente tem uma linhazinha aqui, ó, que é um sulco. Dá para ver bem claramente, deixa eu tentar aproximar. Conseguem ver aqui que tem uma linha dividindo, uma linha dividindo em dois. Então a gente tem uma medula oblonga do lado direito e medula oblonga, na verdade a gente tem um lado direito, né, um antímero direito da medula oblonga e o antímero esquerdo da medula oblonga. A gente tem uma medula oblonga dividido em dois antímeros. Essa linha aqui é chamada de sulco mediano. Sulco mediano, então, divide a medula oblonga em dois antímeros, um antímero direito e um antímero esquerdo. Aqui dá para ver bem também, ó. Esse sulco aqui é o sulco mediano, ok? A gente tem ainda um outro sulco chamado de sulco limitante, que a gente encontra mais lateralmente, aqui, ó, um pouco mais lateralmente, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E esse sulco limitante, ele divide, ele separa, na verdade, o que é assoalho do quarto ventrículo, ou assoalho da fossa romboide, para o que é parede do quarto ventrículo, entenderam? Então, é como se isso aqui, ó, fosse essa cavidade aqui, fosse a fossa romboide, representando todo o quarto ventrículo. Como ela é contínua, a gente sabe que aqui é assoalho, ou seja, é chão, e aqui é parede. Entre o assoalho e a parede, a gente tem essa linha aqui, ó. A gente tem essa linha aqui. Essa linha aqui é chamada de sulco limitante. Limita o que é assoalho e o que é parede. A gente consegue ver esse sulco limitante aqui, ó. A gente tem um sulco limitante. Um sulco limitante aqui e outro sulco limitante aqui, ó. E a gente tem um sulco mediano. Dois sulcos limitantes, um sulco mediano. Caudal, a fossa romboide, a gente vê uma pequena pontinha aqui, ó, uma pequena concavidade afunilada. Exatamente, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui a gente chama de óbex do quarto ventrículo. Óbex do quarto ventrículo é onde termina o quarto ventrículo e começa o canal central da medula. Então vamos mostrar aqui que talvez seja mais fácil. Estão vendo essa? Aqui é largo, 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 largo e afunila, fica fininho. Onde termina, tem um orifício bem pequenininho aqui. Aqui é o óbex do quarto ventrículo. Esse óbex do quarto ventrículo, ele continua com o canal central da medula. Então aqui a gente tem líquor do quarto ventrículo e no canal central da medula a gente também tem líquor. Esse líquor passa do quarto ventrículo para o canal central da medula através dessa regiãozinha aqui chamada de óbex do quarto ventrículo. Nessa região, no quarto ventrículo, diferente do aqueduto mesencefálico, que está aqui, ó, diferente do aqueduto mesencefálico, nessa região a gente tem plexo coroide. Lembram do plexo coroide? Plexo coroide é um emaranhado feito por vasos sanguíneos, pia mater e células ependimárias. A pia mater e as células ependimárias revestem essa região aqui, a gente dá o nome de véu medular. Eu falei para vocês do véu medular quando eu comentei sobre a ponte. O véu medular nada mais é do que uma camada de pia mater e uma camada bem revestindo aqui o interior do quarto ventrículo de células ependimárias. Lembram das células ependimárias? Essas camadas se entremeiam junto com os vasos sanguíneos e tem a função de pegar o sangue, purificar e extrair um líquido do sangue que a gente chama, ou seja, produzir o que a gente chama de líquor. Então vai cair líquor aqui no quarto ventrículo.
Lembrando, o líquor é produzido aqui nos ventrículos laterais, aqui no terceiro ventrículo e aqui no quarto ventrículo. Ele não é produzido no canal central da medula, muito menos no aqueduto mesencefálico. Então aqui a gente tem plexo coroide nessa região, principalmente na região mais caudal, tá? A gente tem plexo coroide nessa região do quarto ventrículo. A medula oblonga, que é tudo isso aqui, ela continua com o que a gente chama de formação reticular, que eu falei para vocês que também tem formação reticular aqui na região da ponte e tem formação reticular aqui na região do mesencéfalo. A formação reticular nada mais é do que um entremeado de fibras brancas, ou seja, axônios, junto com corpos celulares, né, que formam esse quadriculado, por isso que chama de reticular, uma rede. E aqui, assim como na região da ponte, é uma região muito vital. Se a gente tiver uma lesão aqui, provavelmente vai causar morte. Essa região da medula oblonga, da ponte, ela é responsável por controlar a frequência cardíaca, controla a pressão sanguínea, controla, aqui passa muita informação de caudal para cranial, de cranial para caudal, passa muita informação relacionada à deglutição. Então aqui tem muita coisa vital. O que significa vital? Significa que se eu perder eu vou morrer. Então se eu tiver uma lesão aqui, com certeza o indivíduo vai entrar em coma, porque aqui também tem relação com o estado de vigília, com sono. Então o indivíduo pode entrar em coma e provavelmente vai levar à morte, uma lesão nessa região. Às vezes a gente dá muita importância para cá, ó, só que aqui a gente pode tomar um tiro, tirar a bala e tá tudo mais ou menos legal. Agora se você tomar um tiro aqui, você vai morrer. Então a gente tem que dar o seu devido valor, ok? Medula oblonga. A medula oblonga, muita gente, assim, é horrível isso, mas muita gente chama de bulbo. Eu não quero que vocês chamem de bulbo. E se alguém chamar de bulbo, você vai chamar de medula oblonga. Bulbo não é um nome bonito, não é o nome que está na nómina anatômica. O nome é medula oblonga. Medula oblonga. Aqui na região do óbix, só por questão de curiosidade mesmo, aqui na região do óbix, na verdade um pouco em torno da região do óbix, na parede do quarto ventrículo ainda, lateral ao óbix, é onde a gente tem uma região que a gente chama de zona do vômito. Nessa região especificamente a gente não tem barreira hematoencefálica, como a gente tem em todo o resto do sistema nervoso central. A gente não tem barreira hematoencefálica e essa região do vômito é a região que manda o indivíduo vomitar. Então tem muitos remédios que atuam antieméticos a níveis centrais, porque podem ter antiemético. O que é antiemético? Antivômito. A níveis centrais que atuam exatamente aqui próximo à região do óbix. Então, inibindo os receptores que tem nessa região e impedindo o indivíduo de vomitar. Então, isso aqui é só uma curiosidade mesmo, essa região que é a zona do vômito. Aqui na superfície dorsal da medula oblonga, a gente encontra alguns relevos que eu queria pedir licença para vocês, que eu não vou falar nesse momento, não vou aprofundar muito nesse momento sobre a função deles, mas eu já adianto que é uma função aferente, mas depois eu vou falar mais especificamente quando a gente estiver estudando medula, ok? Então a gente encontra alguns relevos aqui que são contínuos com a medula espinhal. Então nessa peça aqui, ó, a gente consegue ver, deixa eu ver se eu ligar o... Não dá. Ia tentar ligar o flash, mas não deu. A gente consegue ver alguns relevos bem delicados, ó. Se eu fizer assim, dá pra gente ver aqui, ó, um sulco, outro sulco aqui, um relevo. Aqui parece que tem outro relevo, só que eles estão um pouco rasos e essa peça também já foi muito manuseada, então acaba que perde um pouco esses relevos. Então eu vou explicar nessa peça aqui, ó. Mas o que a gente encontra aqui é exatamente o que a gente está encontrando aqui, tudo bem? Essas estruturas aqui estão na superfície dorsal. Vocês vão ver que depois, na medula espinhal, a superfície dorsal, ela carreia, ou seja, ela conduz sinal aferente. O que é isso? Sinal sensitivo, ou seja,
espinhal, da medula espinhal em direção ao encéfalo, ok? É nessa direção aqui o sinal, de caudal para cranial. E esses relevos aqui, eles demarcam feixes de axônios passando por aqui. Então aqui eu tenho um conjunto de axônios passando por aqui. Aqui eu tenho outro conjunto de axônios passando por aqui. Esse em rosa é um conjunto de axônios, em preto outro conjunto de axônios. Eles são separados por sulcos. Aqui quando a gente tem um conjunto de axônio relativamente pequeno, a gente chama de fascículo. Então aqui a gente tem um fascículo, aqui a gente tem sulcos e aqui a gente tem outro fascículo. Eu vou dar nome para eles e depois eu prometo que na aula de medula espinhal, tenham paciência, a gente vai falar especificamente sobre esses fascículos. Então aqui eu falei para vocês que a gente tem um sulco mediano aqui na fossa romboide. Esse sulco mediano continua caudalmente. Então essa linha amarela aqui, ó, separando esses dois roxos, é o sulco mediano, ok? Isso aqui a gente já tinha aprendido. Divide a medula oblonga em duas metades, em uma metade direita e uma metade esquerda, lembrando que aqui é uma vista dorsal. Lateral ao sulco mediano, tanto para um antímero quanto para outro antímero, a gente tem essa estrutura aqui pintada em rosa, em roxo, rosa, não sei o que é isso. Aqui é o fascículo grácil. Olha aqui, ele é uma gracinha, ó. Fascículo grácil. Então, sulco mediano, fascículo grácil. Tudo isso aqui é fascículo grácil. Do lado esquerdo e fascículo grácil do lado direito. Agora, por uma questão didática, eu vou falar de um antímero só, mas isso se repete para o outro antímero. Então aqui, ó, sulco mediano, fascículo grácil. Depois eu tenho um outro sulco que a gente chama de sulco intermédio dorsal. Sulco intermédio dorsal. Eu não sei se no vídeo dá para vocês verem, mas aqui está pintado com um vermelho mais escuro, ó, um vinho. Aqui, ó. Exatamente aonde eu estou com a pinça aqui é o sulco intermédio dorsal. Lateral ao sulco intermédio dorsal, a gente tem um fascículo chamado de fascículo cuneiforme. Fascículo cuneiforme. É esse preto aqui, ó. Fascículo cuneiforme. E lateral ao fascículo cuneiforme, a gente tem o sulco lateral dorsal. Então, vou repetir aqui, de medial para lateral. A gente tem o sulco mediano, fascículo grácil, sulco intermédio dorsal, fascículo cuneiforme, sulco lateral dorsal. Vocês vão ver que esses relevos são contínuos com a medula e eles têm significados. Os sulcos nem tanto, né? Os sulcos, na verdade, são divisões. Porém, os fascículos, a gente vai aprender depois, eles são importantíssimos. Aqui são passíveis de lesão. E carregam sempre sinais aferentes, ou seja, sinais sensitivos. Os sinais motores, geralmente, a gente vai ver na porção mais ventral. Então, sulco mediano, fascículo grácil, sulco intermédio dorsal, fascículo cuneiforme, sulco lateral dorsal. Aqui na base da medula oblonga, então eu vou tirar isso daqui, que é superfície dorsal. Aqui a gente está vendo a base da medula oblonga. Aqui a gente já viu que é a ponte, centralizar aqui. Aqui a gente já viu que é a ponte. E aqui tem uma estrutura bem pequenininha, transversal, com formato de trapézio para o lado esquerdo e trapézio para o lado direito. Deixa eu aproximar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver que aqui tem um relevo. Aqui, ó. Tem um relevo aqui e tem outro relevo aqui. Esse relevo ele é contínuo, só que tem uma outra estrutura que passa aqui por cima. Essa parte aqui, ó, que parece até a ponte, só que ela é mais fininha e fica imediatamente caudal à ponte. Isso daqui, ó, a gente chama de corpo trapezoide. Deixa eu mostrar nessa outra peça. Então, aqui a base do encéfalo, aqui a ponte. Conseguem ver
Não sei se vai dar para ver, mas aqui existe um relevo, ó. Relevo para cá, ele atravessa o antímero e continua para cá. Eu vou mexer um pouco para ver se pelo reflexo dá para ver, ó. Aqui. Esse daqui é o corpo trapezoide. O corpo trapezoide, deixa eu ver se tem outra peça. Não, só nesse mesmo. O corpo trapezoide é o local onde as fibras relacionadas com a audição decussam. Ou seja, você imagina que o ouvido do indivíduo está aqui. No ouvido, que agora a gente não chama mais de ouvido, a gente chama de orelha, existem vias relacionadas com a audição e relacionadas com o equilíbrio. É o que a gente chama de. E ali sai um nervo que a gente chama de nervo vestíbulo coclear. O vestíbulo é uma parte do nervo relacionada com o equilíbrio, e o coclear é uma parte do nervo que inerva a cóclea, que é relacionada com a audição. Depois a gente vai ver melhor sobre como que funciona a audição. Mas o que interessa aqui é que essa região da medula oblonga recebe um nervo, que é o oitavo par de nervo craniano. Ele é chamado de nervo vestíbulo coclear, que tem um componente vestibular e um componente coclear, ou seja, ele carreia informação do equilíbrio e carreia, ou seja, conduz informação da cóclea, que tem relação com a audição. A cóclea que vai captar os estímulos auditivos. Então esse nervo entra aqui nessa região, depois eu vou mostrar direitinho onde que ele está. Nessa peça não dá para ver. Ele entra aqui nessa região e ele decussa. A gente já viu o que é decussar. Decussar significa atravessar o plano sagital mediano e cruzar para o outro lado. Quando essas fibras decussam, eles fazem esse formato aqui, ó, que é o que a gente chama de corpo trapezoide. Ele sai daqui e vem para cá. Então ele sobe dorsalmente, ele sobe, tá errado falar, mas ele segue dorsalmente. Então eu vou virar aqui, ó, para a face dorsal. Aqui continua com ventral e aqui dá em dorsal. Ele segue dorsalmente e cranialmente até fazer sinapse. Então essa informação segue rostralmente e dorsalmente até fazer sinapse com o colículo caudal, que está aqui, ó. Lembram do colículo caudal? Eu já falei para vocês do colículo rostral, que tem relação com a visão, e aqui o colículo caudal. O colículo caudal tem relação com a audição. Então ele segue para o colículo caudal, que é onde vai ter a parte de reflexo auditivo. Então o indivíduo ouve um barulho do lado e vira a cabeça. Quem controla isso é o colículo caudal. Eu já falei isso para vocês. E do colículo caudal, fibras seguem em direção ao tálamo para fazer sinapse num núcleo chamado de núcleo geniculado medial. Eu já falei para vocês do núcleo geniculado lateral. O lateral é onde o trato óptico faz a sinapse, e o medial é onde os neurônios que estão vindo, os neurônios que estão vindo, conduzindo informação da audição, fazem sinapse. Então esses nervos vão passar, vou recapitular aqui, eles vão entrar através do nervo vestíbulo coclear, vão passar do corpo trapezoide decussando, ou seja, o ouvido, a orelha da esquerda vai captar um som, vai decussar e vai para o antímero da direita. No antímero da direita, ele decussa ali na região do trapézio, que é aqui, ó, trapézio, segue dorsalmente e rostralmente até o colículo caudal. Do colículo caudal é quem vai interpretar os reflexos auditivos e vai fazer você inclinar a face de acordo com algum barulho que você ouve. Então ele envia estímulos, outro neurônio, em direção ao corpo geniculado medial. Do corpo geniculado medial já é tálamo. Então ele tem que enviar a informação agora para o córtex auditivo. Onde que fica o córtex auditivo? Fica lá no lobo temporal. Então ele vai enviar do núcleo geniculado medial, passando pela cápsula interna até chegar no lobo temporal. Entenderam isso? Então, vou repetir mais uma vez. Se você entendeu,
você pode passar para frente. Nervo vestíbulo coclear é o 8º par de nervo craniano, entra aqui no encéfalo, fazendo sinapse aqui próximo, o núcleo coclear, que é quem é envolvido com a audição, está próximo ao corpo do corpo trapezoide. Então, a informação chega aqui no corpo trapezoide, faz sinapse com o neurônio, esse neurônio então vai decussar para o lado oposto, ele vai seguir então em direção dorsal e rostral, o neurônio vai entrar aqui, vai rostralmente, dorsalmente, até atingir o colículo caudal, que está aqui, ó. Vou mostrar ele aqui. Até atingir o colículo caudal. Do colículo caudal, a gente tem a informação de reflexo auditivo. O indivíduo ouve uma bomba, olha para o lado. Ele nem sabe o que ele ouviu, mas ele já está olhando para o lado. Isso significa reflexo. Se toma um susto, você olha para o lado. Reflexo. É inconsciente isso. A consciência a gente só atinge quando chega no córtex. Do córtex para baixo é inconsciente. Tudo bem? Dizer que é inconsciente. Então o reflexo vai ser feito aqui na região do colículo caudal. Do colículo caudal vai fazer sinapse com outro neurônio que vai em direção ao corpo geniculado medial. Tudo isso aqui é contralateral, ou seja, a cóclea do lado esquerdo vai enviar sinais e quem vai interpretar, quem vai fazer, interpretar não é a palavra correta. Quem vai fazer o reflexo auditivo é o colículo caudal da direita, que vai enviar para o tálamo da direita, mais especificamente o núcleo geniculado medial, e do núcleo geniculado medial, eu falei para vocês que o tálamo é um grande distribuidor de informação. Ele vai distribuir essa informação para o lobo temporal, que é quem é responsável por interpretar e fazer você entender o que é aquele barulho. Então, se tem alguém falando, quem está interpretando isso, transformando o barulho em palavras de fato, é o córtex temporal. Então, do núcleo geniculado medial, ele segue pela cápsula interna, que está aqui, ó, cápsula interna, e ascende até chegar no lobo temporal. Tudo isso que eu falei aqui é sinal aferente, ou seja, está vindo aqui da periferia e indo em direção ao córtex, tudo bem? E vai chegar aqui no lobo temporal, que está aqui, ó, lobo temporal. Nervo vestíbulo coclear, corpo trapezoide, colículo caudal, núcleo geniculado medial, cápsula interna, lobo temporal. Esse é o caminho da audição no sistema nervoso central. Imediatamente caudal e medial aos corpos trapezoides, a gente tem essa outra protuberância aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, te mostrar nessa peça aqui também. Aqui é o corpo trapezoide. Aqui tem outra protuberância. Deixa eu tentar aproximar. Ah, aqui dá para ver bem, ó. Conseguem ver aqui essa massa? Aqui tem uma massa, aqui tem outra. Aqui é o corpo trapezoide, aqui tem uma massa, aqui tem outra. Aqui a gente chama de pirâmides. Essas pirâmides, a gente tem uma pirâmide do lado esquerdo e uma pirâmide do lado direito. Aqui com certeza vocês já ouviram falar em decussação das pirâmides. Aqui é onde passam fibras, passam axônios que vieram lá do córtex cerebral em direção caudal, ou seja, são fibras eferentes. O que significa eferente? Motor. Então, estão saindo do córtex cerebral, estão passando na cápsula interna, então, da cápsula interna alcançam o tálamo, do tálamo percorrem esse caminho aqui do pedúnculo cerebral, atravessam a ponte e alcançam as pirâmides. Nas pirâmides, essas fibras fazem a decussação, que é o que a gente chama de decussação das pirâmides. Não são todas as fibras que decussam aqui, outras fibras decussam em outros locais, e isso também varia de espécie para espécie. Então tem espécies que decussam mais, tem espécies que decussam menos. 75% das fibras que vêm daqui do córtex, 75% das fibras no cachorro, 75% das fibras que saem daqui do córtex motor
passam pela cápsula interna, chegam no tálamo, do tálamo percorrem o pedúnculo cerebral, atravessam a ponte e chegam até a pirâmide, só 75% das fibras fazem, quer dizer, só não, né? 75% das fibras fazem decussação nessa região. Os outros 25% das fibras seguem sem decussação e vão decussar lá embaixo, ok? Então, essa estrutura aqui, essas estruturas são as pirâmides. É o local onde a gente encontra a decussação. É o local da medula oblonga onde a gente encontra o que a gente chama de decussação das pirâmides, que é as fibras motoras trocam de lado, trocam de antímero. O que é da direita vai para a esquerda, o que é da esquerda vai para a direita. Fibras motoras. Se lembra que eu falei para vocês que a gente tem 12 pares de nervos cranianos? Pois bem, eu já falei para vocês do par 1, 2, 3, 4 e 5. Então, quando eu falei de cérebro, quando eu falei de tronco de mesencéfalo, de ponte, eu cheguei até o quinto par de nervo craniano. Significa que dos quinto em diante, ou seja, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º, todos eles se encontram aqui na medula oblonga. Porque de medula oblonga para caudal já é medula espinhal, já não é mais encéfalo. Então aqui é a última chance deles emergirem. Então agora o conteúdo vai ficar um pouco mais pesado, porque eu vou ter que falar de cada um desses nervos. Então a gente já viu que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui a gente tem o nervo craniano 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. São eles na ordem. Calma que eu vou mostrar cada um deles. Abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Cada um deles a gente vai abrir em detalhe. Então calma, não era para você pegar o nome deles nem a localização deles agora, por isso que eu não passei. A gente vai falar a localização, o nome e a função de cada um deles. Também quero que vocês se atentem para saber se ele é motor, se ele é sensitivo ou se ele é misto, ou seja, motor e sensitivo. A gente já viu que o olfatório é sensitivo, óptico é sensitivo, óculomotor, nem preciso dizer nada, ele é motor, troclear é motor, trigêmeo é misto, porque o trigêmeo saem 3 nervos, os 3 são sensitivos e um deles ainda tem um componente motor também, né? Que é o mandibular. Então, a gente vai seguir essa mesma sequência, essa mesma lógica com os demais nervos. Eu acho que eu vou parar por aqui que já está escurecendo, chovendo. E vou continuar amanhã porque o negócio aqui já está meio escuro. Vamos falar agora do primeiro nervo que tem origem aparente na medula oblonga, que é esse nervo aqui, ó. Esse daqui é o nervo número 6. A gente chama ele de nervo abducente. O que significa abducente? É o nervo que faz a abdução. Então nessa peça aqui, ó, a gente consegue ver em azul claro os nervos trigêmeos, estão na ponte, e aqui em azul escuro o nervo abducente. O nervo abducente do lado direito e nervo abducente do lado esquerdo. Nessa peça, a gente, como é muito fácil romper os nervos, a gente só consegue ver um pedacinho aqui, ó, do nervo abducente do lado direito. Do lado esquerdo eu consigo ver uma região onde provavelmente esse nervo emergia, mas o nervo já foi rompido. Onde, mais especificamente, esse nervo se localiza? Se localiza exatamente caudal à ponte, olha aqui, imediatamente caudal à ponte, exatamente entre as pirâmides e o corpo trapezoide. Então esse nervo número 6, é o sexto par de nervo craniano, nervo abducente, se localiza caudal à ponte entre a pirâmide e o corpo trapezoide. A gente tem um do lado direito e um do lado esquerdo. Como o próprio nome diz, ele é abducente, ou seja, ele faz a abdução. Abdução significa abrir, afastar do plano mediano.
e ele inerva o olho. Então ele tem a função de fazer o globo ocular ir para fora, olhar para a lateral, tudo bem? Então imagine você olhando para frente. Se o seu globo ocular ele desvia lateralmente, quem faz esse desvio lateral, quem contrai, quem ativa esse desvio lateral é um músculo chamado reto lateral do olho. Esse músculo reto lateral do olho, ele é inervado pelo nervo abducente. Então ele faz a abdução. Seu olho está olhando para fora, ó. Ele está indo para o lado, está indo para a lateral. Então o seu olho direito está indo para a direita, está indo para a lateral. Quem faz esse movimento é o músculo reto lateral, que é inervado pelo nervo abducente, faz a abdução do olho. Ele também inerva um músculo que a gente só encontra nos animais, a gente não encontra nos humanos, que é chamado de músculo retrator do bulbo do olho. Ele tensiona o bulbo do olho em direção ao crânio, ou seja, é como se ele tracionasse o olho para dentro do crânio. Quando ele faz essa tração do olho para dentro do crânio, ele libera uma membrana que a gente chama de terceira pálpebra. Então, a terceira pálpebra é uma membrana que auxilia na lubrificação da córnea e também na proteção do olho. Esse nervinho aqui inerva esse músculo e auxilia nessa tração, ou seja, na atuação desse músculo que é o retrator do bulbo do olho. Se a gente tiver uma lesão nesse olho, desculpa, se a gente tiver uma lesão nesse nervo, o olho não vai ter condições de abduzir. Então o que a gente vai ver é um estrabismo. O que é um estrabismo? É um desvio medial. É o indivíduo que é estrábico, ele, o olho dele está voltado para o centro, tudo bem? Ele não está alinhado, ele está voltado para o centro. Se for unilateral é um olho só, se for bilateral, os dois olhos voltados para o centro. A gente chama de estrabismo medial, tudo bem? Eu esqueci de falar que o nervo abducente, como ele inerva o retrator do bulbo do olho e o reto lateral, então a gente entende que ele é um músculo eferente, ou seja, músculo não, desculpa, um nervo eferente. Então ele é um nervo puramente motor. Lembrando que quando eu falo eferente, significa motor. Então ele tem os nervos sensitivos, nervos motores e nervos mistos. O nervo abducente é o nervo motor, ok? Agora o próximo nervo é esse que está pintado em cinza aqui, ó. Ele sai junto com esse nervo que está pintado em laranja. Se esse daqui é o 5, esse daqui é o 6, esse daqui em cinza é o nervo número 7, é o nervo facial. Em laranja é o nervo número 8, nervo vestíbulo coclear. Eu já comentei com vocês um pouquinho do vestíbulo coclear, mas eu vou falar mais depois. Então, o nervo facial é esse nervo aqui. Na peça real, a gente consegue ver exatamente aqui caudal ao trigêmeo. Esse aqui é o trigêmeo. Exatamente caudal ao trigêmeo, a gente consegue ver o nervo facial. Saindo junto com esse daqui que foi rompido, ó. Ele ficaria junto com esse que é o nervo vestíbulo coclear. Então aqui a gente tem o nervo facial e do outro lado vamos ver se a gente consegue ver o nervo facial. Talvez um pedacinho dele aqui, ó. Ok? Mas o melhor, esse lado aqui está um pouco melhor e aqui melhor ainda, nervo facial. Imediatamente caudal ao nervo trigêmeo, saindo junto com o oitavo par de nervos cranianos. Lateral ao corpo trapezoide. Olha aqui. Corpo trapezoide está aqui. Lateral ao corpo trapezoide, a gente tem o nervo facial. O nervo facial é um nervo misto. Significa que ele tem sinais, ele recebe sinais, ou seja, são sinais aferentes, uma via aferente, sensitiva, e ele envia sinais para ativar algum músculo. Ou seja, é uma via eferente, uma via motora. Como via aferente, a gente tem que os 2/3 rostrais da língua são inervados, na verdade, as papilas gustativas dos 2/3 rostrais da língua são inervados pelo nervo facial. Então, o nervo facial ele tem relação com a gustação, com o sentido de gustação, sentir o gosto, principalmente relacionado aos 2/3 rostrais da língua.
Esse é o componente sensitivo dele, ou seja, o componente aferente. O componente eferente é porque o nervo facial, aí vocês têm que prestar atenção, porque é o componente mais importante do nervo facial, é controlar a musculatura facial. Então, como o próprio nome diz, nervo facial controla a musculatura facial. Quando eu falo musculatura facial, eu falo da musculatura da mímica facial. É toda aquela musculatura que movimenta os lábios, musculatura que movimenta a pele daquela região. Então, o nervo facial controla os músculos que a gente chama da expressão facial. Além disso, ele também tem um componente que a gente fala que é um componente parasimpático. Parasimpático vocês vão aprender depois, que faz parte do motor. Só que ele é um motor visceral, ou seja, controla algumas vísceras. E o componente parasimpático do nervo facial é através da ativação de algumas glândulas lacrimais e de algumas glândulas salivares. Na verdade, eu vou refazer minha citação aqui. Ele ativa a glândula lacrimal e ativa algumas glândulas salivares. Por que eu falo que algumas? Porque a gente tem várias glândulas salivares. O nervo facial, ele inerva principalmente duas, a mandibular e a sublingual. A gente vai aprender com mais detalhes quais são as glândulas salivares quando a gente tiver aula de digestório, ok? Então esse daqui é o nervo facial, é o sétimo par de nervo craniano, é o nervo misto. Imediatamente ao caudal, ao nervo facial, a gente tem esse nervo aqui pintado em laranja, que é o oitavo par de nervo craniano, número 8, ok? Esse aqui é o nervo vestíbulo coclear. Como o próprio nome diz, a gente tem dois componentes nesse nervo, um componente vestibular e um componente coclear. Então é esse nervo aqui ó, que está rompido. Imediatamente caudal ao facial. O componente coclear, a gente já conversou, tem relação com a audição, com a cóclea. Então, ele que recebe os sinais auditivos. É um nervo aferente, ou seja, é um nervo sensitivo. O nervo vestibular, ele tem relação com a posição do olho, a posição da nossa face, é, e muita relação com equilíbrio também. Então ele se comunica, o componente vestibular se comunica tanto com a medula oblonga, quanto ele envia sinais para o cerebelo, que é quem vai auxiliar também nessa correção de posição. Se a gente tiver uma lesão no componente coclear, a gente pode ter uma surdez. Se a gente tiver uma lesão no componente vestibular, a gente pode apresentar um nistagmo, que é quando o olho fica fazendo movimentos involuntários, horizontais ou verticais. E a gente pode apresentar também head tilt, que é ao invés do animal apresentar com a cabeça com os olhos completamente horizontais, ele fica com a cabeça leve, às vezes levemente inclinada, às vezes muito inclinada. Então, uma lesão nesse nervo vestíbulo coclear pegando o componente vestibular, a gente vai ver essas alterações, ok? O próximo nervo, imediatamente caudal ao vestíbulo coclear, é o nono par de nervo craniano, é esse pintado em roxo aqui, que é o nervo glossofaríngeo. Então ele fica imediatamente caudal ao nervo vestíbulo coclear e ele fica rostral ao nervo número 10, que é o nervo vago, que é esse verde. Então vamos falar desse roxo. O roxo é o nervo glossofaríngeo, nono par de nervo craniano. Ele é um nervo misto, ou seja, tem um componente sensorial e um componente sensitivo e um componente motor. Nessa peça aqui eu vou ter dificuldade para mostrar para vocês, porque ele está rompido, então eu consigo mostrar onde que ele sairia, é mais ou menos nessa região, só que foi rompido, não tem problema, a gente consegue mostrar aqui. Então, o nervo, quando eu falei para vocês sobre o nervo facial, eu falei que ele inerva os 2/3 rostrais da língua. Então, o primeiro terço caudal da língua, ou seja, terço proximal da língua, é inervado pelo nervo glossofaríngeo. Então, as papilas gustativas do terço proximal da língua é inervada pelo nervo glossofaríngeo. Então, se a gente fizer uma pergunta, as papilas gustativas da língua são inervadas por qual nervo?
o terço proximal da língua é o nervo glossofaríngeo, os 2/3 distais da língua é o nervo facial, tudo bem? Então, voltando aqui para o glossofaríngeo. Ele é misto, inerva as papilas gustativas do terço proximal da língua, e ele também inerva uma musculatura relacionada com a elevação da faringe durante o ato de deglutição e durante o ato de vocalização, que é um músculo chamado estilo faríngeo. Ele eleva a faringe. Esse é um componente motor dele. Componente motor somático. A gente tem também um componente motor visceral, ou seja, que participa do sistema nervoso autônomo, pode ser parasimpático ou simpático. No caso aqui é parasimpático. Ele inerva as glândulas salivares, que a gente chama de parótidas, e glândula salivar zigomática. Então eu já falei para vocês que o nervo facial inerva as glândulas salivares sublingual e mandibular, e o restante das glândulas salivares é inervada pelo nervo glossofaríngeo, ou seja, a parótida e a zigomática. O nervo vago é esse imediatamente caudal ao nervo glossofaríngeo, está pintado em verde. Ele emerge do encéfalo como várias radículas. Então, apesar de estar destruído aqui, provavelmente são essas radículas aqui, ó, ok? A gente perdeu um pouco de referência porque essa região está um pouco degradada, mas não tem problema. A gente vê aqui, ó. Então, esse aqui é o nervo vago. O nervo vago é o 10º par de nervo craniano, ou seja, número 10. E ele inerva a maior quantidade de órgãos. Ele é o nervo que inerva a maior quantidade de órgãos dentre os nervos cranianos. Então, esse 10º par de nervo craniano, o nervo vago, ele inerva desde regiões como a faringe, laringe, brônquios, até regiões muito distantes como o reto, o cólon. Então, ele inerva várias regiões relacionadas, várias estruturas e órgãos relacionados ao sistema digestório, ao sistema respiratório, que podem estar na região cervical, na região torácica, na região abdominal. Então, ele segue caudalmente e aborda várias estruturas. Como ele é um nervo sensitivo e um nervo motor, todas essas estruturas que eu vou falar agora podem ser inervadas pela sua via tanto sensitiva quanto motor. Vamos falar agora de cranial para caudal. A gente tem a faringe, a laringe. Na laringe a gente tem várias cartilagens e vários músculos que controlam essa laringe. A gente tem a traqueia, o esôfago, várias vísceras abdominais e vísceras torácicas, como os brônquios, o pulmão, o estômago, duodeno, jejum, ilho, seco, cólon, reto. Todas essas vísceras são inervadas pelo vago. Tanto de via sensitiva, recebendo informação se o órgão está repleto, se o órgão tem alguma distensão, e da mesma forma vias motoras mandando esse órgão produzir alguma secreção, liberar algum suco gástrico. Também faz aumentar o peristaltismo, que é uma forma motora, né? Então esses órgãos têm um movimento peristáltico, eles contraem e eles relaxam, fazendo com que o alimento siga adiante. Quem faz quem ativa essa contração dessa musculatura lisa dessas vísceras é o nervo vago, tudo bem? Então, o movimento peristáltico, as glândulas que secretam tanto nos brônquios como na faringe, no estômago, nos intestinos, todas essas estruturas são controladas pelo nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano. Além disso, ele também controla a frequência cardíaca. Então, ele tem um controle em cima do coração, tem controle em cima do arco aórtico. O arco aórtico tem uma função ali de regular a pressão, ele tem alguns receptores que percebem, né, qual é a pressão sanguínea naquela região, e quem controla isso também é o nervo vago. Então o nervo vago é até fácil de falar porque ele controla praticamente todas as vísceras abdominais, torácicas e cervicais. O próximo nervo é o nervo acessório, é esse pintado em marrom. Ele fica imediatamente caudal ao nervo vago. Enquanto o nervo vago é o 10º par de nervo craniano, o nervo acessório é o 11º.
Então a gente já está terminando, só falta depois o 12º. O nervo acessório tem dois componentes. Um componente da medula oblonga e outro componente que vem da região cervical. E ele é formado pela fusão de nervos que saem da medula espinhal nos segmentos espinhais C1, C2, C3, C4, C5 e às vezes até C6. Ele segue então inervando algumas musculaturas, depois segue cranialmente se fundindo com isso daqui. Então tudo isso aqui é nervo acessório, tudo bem? Acessório pode vir tanto da medula oblonga quanto da região espinhal. Os componentes que vêm daqui da medula oblonga, eles se fundem com o nervo vago e inervam o esôfago, principalmente a região cervical e a região torácica, e inervam também a musculatura da laringe, junto com o vago. Já os componentes que vêm daqui da região da medula espinhal, que a gente fala que é o componente espinhal do nervo acessório, eles inervam alguns músculos que a gente já estudou quando a gente falou de musculatura da região cervical e quando a gente falou de musculatura extrínseca do membro torácico. Então ele inerva o músculo trapézio, que faz a elevação do membro torácico. Ele inerva também alguns componentes do músculo braquiocefálico. Lembra que o músculo braquiocefálico ele tinha um componente chamado de cleidobraquial e dois componentes que iam, dependendo da espécie, né, mas iam em direção à região cervical ou à região da cabeça. Então, esses componentes cleido paracranial, então no caso do cão, por exemplo, a gente tem ali o cleido cervical e o cleido mastoide, são os componentes que vão ser inervados aqui pelo nervo acessório. Da mesma forma, a gente tem também o esternocefálico. A gente já viu sobre o esternocefálico. Une a região da cabeça até a região do manubro, ali na região do externo. Então, esternocefálico, trapézio, cleidobraquial, cleidocervical, cleidobraquial não, desculpa, cleidocervical e cleidomastoide ou cleidocervical, dependendo da espécie, o cleidobraquial não, são inervados pelo nervo acessório, que é o 11º par de nervo craniano. Ele é o nervo motor. E por último, a gente vai ter o 12º par de nervo craniano, que é esse nervinho que a gente consegue ver umas raízes aqui saindo exatamente na borda lateral da pirâmide. Aqui a gente tem a pirâmide, não confundam com o trapézio. Então aqui a gente tem a pirâmide, pirâmide. Na borda lateral da pirâmide, a gente tem algumas radículas de um nervo saindo aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Nessa peça a gente consegue ver pintado em rosa. Então aqui a pirâmide, e na lateral da pirâmide o 12º nervo craniano, 12º par, porque são dois. Esse nervo aqui é o nervo hipoglosso. Hipoglosso, glosso, a gente já aprendeu que significa língua, né? Glosso é língua. Então eu já falei para vocês que a gente tem o nervo glossofaríngeo e o nervo facial que inervam a parte relacionada à gustação da língua, ou seja, ao órgão de sentido, a parte sensitiva da língua. É o nervo facial e o nervo glossofaríngeo. Precisava de outro nervo agora que inervasse a musculatura que fosse movimentar a língua. Então, esse nervo hipoglosso inerva a musculatura que a gente chama de intrínseca e extrínseca da língua. O que significa isso? A musculatura intrínseca da língua é a língua propriamente dita, ela é um músculo. A musculatura extrínseca da língua é a musculatura que está relacionando a língua até o crânio. A gente tem alguns músculos ali, como por exemplo, estiloglosso, genioglosso e hipoglosso. Glosso é língua. Então, estilo, gênio e hipo são músculos extrínsecos da língua relacionados com a sustentação da língua ali na cavidade oral. E eles são inervados pelo nervo hipoglosso. Se eu falei para vocês que o nervo hipoglosso inerva a musculatura intrínseca e extrínseca da língua, que faz a movimentação da língua, significa que esse nervinho aqui é o nervo motor, ok? Então, recapitulando aqui, a língua tem um componente sensitivo e um componente motor. O sensitivo é o que vai sentir dor, vai sentir calor, vai sentir vibração e vai sentir também o paladar.
e tem um componente motor que vai fazer a movimentação. O componente sensitivo, a gente já viu que é pelo nervo facial e pelo nervo glossofaríngeo, e o componente motor da língua é pelo nervo hipoglosso, que é o último nervo craniano. Então, recapitulando uma abordagem geral agora. A gente tem, ao longo do encéfalo, a gente tem vários nervos. Alguns nervos saem da região do cérebro, ou seja, hemisfério cerebral e diencéfalo. Outros nervos saem da região do mesencéfalo, da ponte, mesencéfalo, ponte e medula oblonga. A maior parte dos nervos saem da medula oblonga, que é basicamente o nervo 6 em diante. Então aqui a gente tem o nervo 1, primeiro par de nervo craniano, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o trigêmeo. Do trigêmeo para caudal, todos eles saem na medula oblonga. Então, quais nervos têm origem na medula oblonga? Basicamente, o nervo abducente, cadê ele? Aqui, ó. Nervo abducente, nervo facial, nervo vestíbulo coclear, nervo glossofaríngeo, nervo vago, nervo acessório e nervo hipoglosso. Tudo bem? Todos esses que eu citei agora, todos esses daqui, ó, azul escuro, cinza, laranja, roxo, verde, marrom e roxo, todos eles saem da medula oblonga. O nervo olfatório sai aqui do bulbo, sai não, chega, né? Porque ele é aferente. Chega aqui no bulbo olfatório, na região dos hemisférios cerebrais, bulbo olfatório. O nervo óptico, ele chega aqui na região do diencéfalo. O nervo oculomotor, na região do mesencéfalo. Da mesma forma que o nervo troclear, na região do mesencéfalo. A gente tem o nervo trigêmeo saindo na ponte, e daqui, o nervo trigêmeo é o quinto, daqui para caudal, todos eles vão sair da medula oblonga, ou seja, abducente, que é o sexto, facial, que é o sétimo, glossofaríngeo, desculpa, vestíbulo coclear, que é o oitavo, glossofaríngeo, o nono, o vago, que é o décimo, o acessório, que é o 11º, e o glossofaríngeo, desculpa, o hipoglosso, que é o 12º. O que eu quero que vocês saibam é quais estruturas esses nervos inervam, ou seja, recebem informações de quais estruturas ou enviam informações de quais estruturas, aonde que eles têm a origem no encéfalo, ou seja, da onde que eles estão saindo, se é do cérebro, se é do telencéfalo, do diencéfalo, do mesencéfalo, da ponte, da medula oblonga, e também se ele é sensitivo, se ele é motor ou se ele é misto, ok? Em outras palavras, se ele é aferente, se ele é eferente ou se ele é misto, aferente e eferente.